Você sabia que a batata inglesa é um caule e não uma raiz? E que existem tipos de tronco que podem fazer fotossíntese? Não? Vem comigo que eu te conto muito mais! Olá, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje a gente vai falar sobre caule e os seus tipos de caule, né? A gente tem vários tipos, vamos ver as características de cada um deles. Preparei um esquema bem legal, vamos acompanhar aí, dá uma olhada. Bom, galera, a gente já começa ali com a pergunta: o que é um caule, professor? Caule, geralmente, né, ele é um órgão da planta, né, um órgão ereto, né, que fica ali do solo e cresce, né, para cima, já que a gente tem a raiz que cresce para baixo, hein? Ele serve como ligação entre raízes e folhas, exatamente. O caule ele fica ali no meio, né? Então, as raízes recolhem todos os nutrientes necessários, né, para que a planta sobreviva e transfere esses nutrientes através de algumas características como vasos condutores até as folhas, frutos e galhos da árvore. Ele também vai apresentar um fototropismo positivo. O que é isso, professor? Fototropismo. Então, foto vem de luz, tropismo vem de crescimento, ou seja, o tronco ele cresce em direção para a luz, ele cresce para cima, certo? E ele tem, né, contraposto a isso, o geotropismo negativo. Geo vem de terra e tropismo de crescimento. Como ele é negativo, quer dizer que ele não cresce para baixo. Caule, ele também vai apresentar vasos condutores, que são como se fossem os nossos vasos sanguíneos, né, responsáveis por transportar seiva bruta, seiva elaborada lá nos vasos xilema e floema, lembra? Agora a gente parte ali para algumas funções desse caule. O que o caule vai fazer ali na planta? Primeiro vai dar sustentação. É ele que vai segurar, né, toda a copa da árvore, toda a parte superior da árvore, vai manter ela ereta, né, o mais alto possível, dependendo da espécie, para que ela atinja, né, um diâmetro maior, para que ela consiga, né, absorver mais raios solares e dar continuidade no seu desenvolvimento. Como eu já comentei com vocês, transportar seiva bruta e seiva elaborada, então são vasos que essas plantas vão conter dentro do seu caule. Eles também podem armazenar substâncias, né, algumas substâncias de reserva ali, caso as condições ambientais não favoreçam a planta. E a última coisa que o caule pode fazer, por incrível que pareça, é fotossíntese. Então, em algumas espécies de plantas, né, esse caule ele vai ser verde e ele vai apresentar ali a clorofila, vai apresentar os cloroplastos responsáveis por fazer a fotossíntese. E é legal que a gente falar do crescimento deles, né? O caule ele tem dois tipos de crescimento dependendo da espécie. Ele tem o crescimento primário, que é o crescimento em altura, né, vertical ali, então ele vai crescer para cima. E ele tem um crescimento secundário, né, é um crescimento em espessura, né, ali na horizontal. Então ele cresce para cima e cresce a sua espessura também. Ok, agora vocês devem estar se perguntando: professor, mas esse caule se divide em algumas partes? Se divide em algumas partes. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha na imagem. Ali na imagem do lado direito. A gente tem ali uma planta e a gente tem três partes principais do caule que eu separei ali para vocês. Nós temos as gemas, os nós e os entrenós. Essas gemas, elas são responsáveis pelo crescimento, né, da planta, seja esse crescimento na horizontal ou na vertical. A gente vai ter dois tipos de gemas. A gente vai ter as laterais e a apical, ou seja, a apical é aquela que fica lá em cima, no ápice, é ela que vai dando comprimento, né, vertical para a planta. Ela vai crescendo, vai multiplicando suas células e a planta vai crescendo. As gemas laterais, elas dão origem aos galhos, né, das árvores, as ramificações, e a gente encontra elas no ápice das plantas, né, ali do lado de cima, e a gente encontra algumas gemas laterais também, tá bom? E a gente tem ali uma segunda estrutura, que são os nós. Esses nós que vão dar origem às gemas laterais, né? Ali daquele nó, ele pode dar origem a uma gema lateral, que vai originar uma folha, uma flor, né? Um galho, um ramo, enfim. E a gente tem ali, por último, os entrenós. É exatamente isso. Entrenós é o espaço que eu tenho entre um nó e outro. Então, a cada nozinho, né, que a gente vai tendo ali, a gente vai tendo entre nós. Beleza? Essas, então, são as primeiras partes
do nosso caule. Agora a gente vai ver os tipos de caule que ela vai ter. Acompanha aí na imagem. Bom, o primeiro tipo de caule que a gente vai ver ali é o tronco, né? O caule do tipo tronco. Então aqui a gente encontra esse caule em plantas do tipo arbóreo, né? Que vão formar árvores, principalmente de grande porte. E ele vai apresentar crescimento secundário, né? Então ele cresce em espessura, tá bom? E apresenta também um revestimento secundário chamado suber, né? Que é uma casca morta. Essa casca ela serve como proteção desse tronco. Esse tronco é aquela que vai formar a madeira, né? A parte lenhosa. A gente tem como exemplo que eu coloquei ali para vocês o ipê e o pé de jaca, por exemplo. O segundo tipo de caule que a gente vai encontrar vai ser o caule do tipo haste. Olha ele ali do lado direito. Normalmente é o caule primário de algumas plantas. Algumas plantas têm esse caule para o resto da vida, né? Ele normalmente aparece lá no início do desenvolvimento, em vários tipos de plantas herbáceas, né? Principalmente lá que vão dar origem a ervas. Esse caule ele tem como característica ser flexível, né? Ele vai ser um pouquinho mais fino, frágil, quebra com facilidade, né? Ele vai ser verde e, olha que legal, ele faz fotossíntese. Então, nesse caule aqui, ele já faz fotossíntese. Então, a gente tem como exemplo o pé de couve, a soja, o feijão. Eles apresentam todas essas características que foram passadas aqui. Vamos lá para o próximo slide. Caule do tipo estipe. Olha que legal. A gente tem um caule cilíndrico, ele vai ser bem alongado, né? E olha que interessante, né? A gente reconhece de longe esse tipo de caule, porque ele vai apresentar um tufo de folhas no seu ápice, na ponta deles. Então, a gente tem ali como exemplo a palmeira, coqueiro, butiazeiro, o buriti, né? São alguns das espécies que apresentam essa característica. Ela não tem ramificações laterais, então é só o caule principal, né, que é cheio de divisões, onde um dia o ápice esteve ali, né? Então essas divisões tinham folhas ali junto com o ápice e que foram caindo e foram crescendo, né, e dando origem a esses anéis que a gente consegue observar no caule. E é legal porque esse tipo de caule ele é especial por ser uma monocotiledônea, né? Onde eu não tenho ali as divisões certinhas dos meus vasos condutores, beleza? O próximo ali, os caules do tipo rastejante. Então, caule rastejante é uma haste, né, modificada. Então a gente já viu o caule do tipo haste. Então aqui o caule rastejante é uma haste modificada. Ela não apresenta um crescimento vertical, então não cresce para cima, né? Ela vai crescer rente ao solo, são longos e com pouca rigidez. A gente tem como exemplo desse tipo de caule a melancia, a abóbora, a moranga, entre outros exemplos, tá? Então é um caule bem fácil de reconhecer também. Depois a gente tem a trepadeira, também conhecida como sarmentoso ou volúvel. Ela vai apresentar modificações, né, caulinares e apresenta uma estrutura chamada de gavinha, aquela molinha, né, que a gente encontra bastante, por exemplo, no pé de chuchu, maracujá, né? Ela apresenta uma molinha e essa molinha serve para se fixar em estruturas próximas à planta. Então ela pode se fixar em outras plantas, em fios elétricos, no varal, se você não cuidar. Então ela apresenta essa característica. Temos aqui o exemplo, como eu falei para vocês, videira, chuchu e maracujá. O próximo é o caule do tipo colmo, né? Caule que apresenta gomos, divisões. Olha o exemplo aí. Ele é um caule ereto, ele é cilíndrico e sem ramificações. O pé de cana, bambu, milho apresentam essas características. Então, se você olhar ali, ó, na imagem, a gente tem um bambu ali e ele é cheio de divisões. A gente consegue perceber os nós, né, do caule bem certinho. Aí a gente tem ali os nós, os entrenós. Então, fica bem perceptível essas estruturas pra gente. Depois eu tenho o caule do tipo estolho. Ele é bem curioso. Então olha só, é um caule que cresce acima do solo, ligando duas ou mais plantas. A gente tem, por exemplo, o morango e a grama. Se vocês olharem ali, ó, eu tenho um pezinho de morango, certo? O estolho é o galho do meu morango. Então eu tenho a raiz,
Ali sai uma estrutura, sai o meu caule. Esse caule, quando encosta no solo, ele é estimulado e produz uma raiz que vai gerar uma nova plantinha. Essa nova plantinha vai gerar outro estolho e assim ela vai se multiplicando. Então o morango, né, a gente consegue tirar várias mudas cortando o estolho dele e plantando em outras regiões. Então ele fica por cima do solo, tá? O caule dessa planta, né, do estolho do morango, não é aquele caule verdinho ali, é o que fica próximo ao solo. A grama é a mesma coisa, quando você puxa a ponta de uma grama, você repara que ela vai saindo, né, vários tufinhos de grama ali, então a gente consegue observar bem o estolho na parte de cima. O próximo que a gente vê ali é o cladódio, né? Esse aqui todo mundo conhece, mas o nome é um pouco diferente. É um caule modificado, né, que armazena água, então é um caule que tem essa característica de armazenar água, então são plantas encontradas em ambientes onde o índice de chuva ele é mais baixo, tá? Esse caule ele não transpira, ou quando transpira, transpira muito pouco. Ele substitui as suas folhas por espinhos, né, que assim evita o excesso da perda de água. Também eles podem fazer fotossíntese. Óbvio, se eu não tenho folhas, o caule dessa planta, dos cactos, por exemplo, o caule dele todo é coberto ali por cloroplastos, estruturas responsáveis por fazer a fotossíntese. Então, por isso que ela não tem folhas, aí sim ela troca por espinhos, aí evita a perda de água. Próximo, rizomas, caule que cresce na direção horizontal, então é um caule subterrâneo e ele vai crescer na horizontal, ele não cresce para baixo, tá? Abaixo da superfície do solo, conectando duas porções da planta. Lembra? Uma raiz. O caule da bananeira e do gengibre são alguns desses exemplos. Então eu coloquei ali para vocês o exemplo de como ele cresce. Ó, ele cresce na horizontal, ali na primeira imagem. Já na segunda eu tenho o tubérculo. O tubérculo é bem interessante. Apesar de parecer uma raiz, ele é um caule, né? Então eu tenho aqui o exemplo da batata inglesa. Todo mundo pensa que é uma raiz, mas na verdade é um caule. Então é um caule modificado que tem a característica de acumular o quê? Reservas nutritivas, materiais nutritivos, como por exemplo o amido, né, que depois a planta utiliza como fonte de energia. Ela também apresenta gemas na sua superfície. Então reparem que na batata inglesa, se você deixar ela paradinha lá alguns dias, ela vai começar a dar brotinhos, né? E isso é uma característica de caule. A raiz não apresenta gemas, tá, gente? Então, outros tipos de batata, tipo a batata doce, ela é uma raiz e não um tubérculo, tá? Por isso que eu coloquei aqui para vocês a batata inglesa como exemplo. E aqui a gente tem, por último, o caule do tipo bulbo. Esse aqui também é bem interessante. Caule reduzido com folhas modificadas, que a gente chama de catáfilos, que vão proteger esse caule. A cebola e o alho tem esse exemplo. Então olha aí na imagem. Aquela estrutura que tem um círculo é o caule, né? Ele é um caule bem reduzido, a gente não consegue perceber muito, mas ele fica ali naquela região de transição entre a raiz, né? Ali embaixo da cebola. E ali onde está o círculo a gente tem um caule. Todas aquelas, vamos dizer, pétalas, né? Que ficam ao redor ali, aquelas camadas, elas são folhas modificadas que protegem o caule, tá? Então é bem interessante. Aqui a gente, na verdade, então a gente come as folhas modificadas que são chamadas de catáfilos, certo? Galera, essa foi a nossa aula sobre caule. Eu tentei trazer para vocês as estruturas, ali eu tentei trazer vários tipos de caules diferentes para você estudar, para você que está lá no 7º ano ou no ensino médio, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve aqui no canal, já deixa o seu comentário. Pede aí algum conteúdo que vocês queiram que eu traga aqui pro canal, eu faço um esquema e trago para vocês. Deu um trabalhão fazer? Fica aí com o esquema. Até mais, beijo no coração.